A gente vai falar sobre segurança. E para carregar, por exemplo, o nosso celular, ligar a TV ou micro-ondas, a gente usa a eletricidade para quase tudo. Mas esquece que ela também exige alguns cuidados. Nossa, muitos cuidados, tá bom? Diversos hábitos errados, mas muito comuns nas casas brasileiras, ajudam a potencializar os perigos. Tomadas sobrecarregadas, adaptadores, fios antigos e muito mais. Sem contar que no nosso país, o nosso país registra cerca de 80 milhões de raios por ano, o que aumenta ainda mais os riscos dentro de casa durante as chuvas. Tem essa, né? Tem mesmo. E a gente sempre fala disso, né? Informação, prevenção são os principais aliados para a gente evitar choques, curtos, circuitos e até incêndios domésticos. Por isso, a gente vai falar sobre o assunto. E quem nos explica é o professor Rubens Castilho, que eu falo que ele entende tudo. Seja bem-vindo, professor, por favor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Tudo Seja Tudo bem, bem-vindo. professor? Tudo Fazia bem. tempo que a gente não te recebia aqui, né? Estamos Não aqui é? presentes, né? Então, ó, Por fica à favor. vontade. Obrigado. Aí a gente mudou todas as A gente cadeiras. mudou, mas fica assim também, né? Acho que tá bom. É isso mesmo, diretor? Ai, obrigada, a gente ganhou uma estrelinha. Ah, o diretor tá feliz com a gente. Professor, quando a gente fala de segurança elétrica, o que a gente tem que pensar? No que vai queimar? Como tá a nossa casa? O que a gente tem que ver? Eletricidade Tá em tudo. tá em tudo, mas mata. Né? Se a gente bobear, a gente toma um choque e pode morrer numa situação dessa. Então, a segurança na eletricidade é uma coisa muito importante. Né? A parte mais importante que eu acho que a gente tem que pensar é justamente onde você começou o assunto. No que eu vou ligar e aonde eu vou ligar. Né? Isso é uma coisa muito importante, a gente saber, por exemplo, do seu secador de cabelo, eu posso ligar naquela tomada, posso ligar na outra tomada. Essa parte é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre levar em consideração. Queimar um aparelho é muito perigoso, professor? Não, o aparelho só vai queimar se a gente utilizar ele de forma errada, né? Ou então por tempo de vida, alguma coisa desse tipo. Minha televisão queimou. Isso aí acontece por várias causas, mas não devido a um problema elétrico. Mas o que acontece muito é eu ligar o meu secador de cabelo 110 numa tomada 220. O contrário, não tem problema. Eu ligar um aparelho 220 numa tomada 110 não tem problema. Mas o 110 no 220 causa problema. Aí esse aparelho queima, ele vai explodir, vamos dizer assim, porque eu estou dando uma tensão muito maior do que a que ele precisa, né? Aí é mais problemático. E, professor, eu lembro que quando eu estava montando o meu apartamento, o meu marido já falou, olha, tal tomada do banheiro vai ser 220 por causa do secador, tal tomada do closet vai ser 220 porque você pode usar o secador. Então, assim, o ideal seria quando você vai mudar para uma casa ou você vai fazer uma reforma, você já pensar estrategicamente nisso, na cozinha que você vai usar air fryer, por exemplo, já ter, assim, esse planejamento elétrico na estrutura da casa para evitar uma sobrecarga. Nós somos brasileiros, né? E a gente vai adaptando, né? Mas o correto, claro, é a gente ter um projeto elétrico para nossa casa. Esse projeto elétrico vai dimensionar os cabos que eu vou utilizar, vai definir as tomadas que eu vou utilizar. É o que, teoricamente, você fez no seu banheiro, no seu closet. Então, você definiu aquela tomada como uma tomada própria para você ligar um secador de cabelo. Sim. Aquela tomada da sua cozinha própria para você ligar um air fry, um forno elétrico. Entendeu? Isso é dimensionar o circuito. Quando a gente faz um projeto elétrico, isso tudo é calculado, definido e aí sim implantado. Justamente para essa questão da segurança, a gente não ter problemas futuros com a nossa vida, né? Vamos dizer dessa forma. Sim. E quando a gente fala em vida, eu lembro muito da avó, da mãe, quando a gente é criança, começou a chover, desliga tudo da tomada, né? Para não levar choque. E sempre ouvi isso desde criança. Isso é verdade? Não é? Antigamente, tinha muito essa ideia, né? Da gente desligar tudo a tomada e tudo mais. Hoje, ele não toma banho, claro, né? Até, não podia ligar o chuveiro. Não, os mais antigos não podiam nem olhar no espelho quando estivesse dando raio, né? Exato. Então, isso saiu um pouquinho de moda, né? Hoje a gente tem equipamentos de proteção. A gente está com alguns equipamentos aqui que a gente vai conversar sobre eles, que protegem com relação a isso aí, a descarga elétrica, a curto-circuito, ao próprio choque que a gente poderia estar tomando naquela tomada. Hoje a gente tem equipamentos que fazem essa segurança para a gente. Então, isso já deu uma facilidade melhor no nosso dia a dia. Tá? Falando em equipamento, eu tenho a impressão de que no prédio eu estou mais protegida quando chove, porque tem o para-raio.
né? Em casa, geralmente não tem. Difícil ter para-raio em casa, né? As casas colocarem. Seria uma coisa legal colocar nas residências também? Ou não serviria em nada porque a casa é mais baixa? Não, então, na verdade, o raio tende a atingir sempre o ponto mais alto. Então, vamos supor, por isso que lá em cima do seu prédio você tem um para-raio. E aquele para-raio cobre uma distância mais ou menos como sendo um cone. Então, se ele tem 60 metros de altura, dando um exemplo, 50 metros de altura, 30 metros de altura, ele vai fechar um cone de 30 metros em volta dele. Então, quem está naquela área está, entre aspas, protegido por aquele para-raio lá. Isso, nas nossas casas, a gente não faz por ser um lugar mais baixo. Geralmente você tem uma árvore mais alta, você tem torres de televisão, você tem torres de internet, de linha de transmissão, que isso estão sempre mais altos que a nossa casa. Mas as casas mais novas, hoje, nesse mesmo projeto elétrico, a gente está fazendo algumas coisas onde a gente consegue fazer uma blindagem nessa casa. Vamos dizer assim, de uma forma mais fácil de falar. Isso chama gaiola de Faraday. A gente faz uma gaiola nessa casa, onde essa casa, teoricamente, é aterrada através da ferragem. Que isso funciona como sendo um para-raio, chama para-raio estrutural. Então, ele já recebe essa função desse para-raio. Isso hoje é bem comum já de acontecer. Mas o que você falou tem toda a razão. Para-raio protege vida. Não a minha televisão, entendeu? Quem protege minha televisão é outro equipamento que está ali dentro, chama DPS. Então, o para-raio protege a minha vida contra a descarga atmosférica. Mas se tiver que queimar algum aparelho na sua casa, ele vai queimar independente do para-raio. Exatamente. Aí, geralmente, quando queima devido à descarga elétrica, a tensão não veio por cima, ela vem por baixo. Ela entra pela rede elétrica. Olha! Então, por exemplo, o raio cai em cima do seu prédio e aquilo tem uma tensão muito alta. Aquilo induz um campo magnético muito grande. Consequentemente, a sua tensão que você estava na sua tomadinha ali de 127 volts passa para 400, 500, 600, 800. E o equipamento que estava ligado naquela tomada queima por causa disso. Hoje a gente tem equipamentos que protegem com relação a isso aí, tá? Há uma sobrecarga de tensão. Então o para-raio protege a gente, o raio não caía na gente. Sim. Agora, a indução daquele raio no seu prédio eleva a tensão de trabalho do equipamento e faz com que ele queime. Vamos ver os Entendeu? equipamentos que você Vamos. trouxe. Muito legal, né? A gente fez várias perguntas que a gente queria entender, tá? gente? Vamos passar, eu vou por aqui. Isso, Por vai você pra favor. cá. O que a gente tem aqui? Aqui está o principal, coisa que a gente usa no nosso dia a dia, Tá. que, voltando para o começo da sua conversa. Isso aqui, O T. não, isso Não aqui é o não é T, nem não, o T, esse é o isso é aquele adaptador. adaptador. Isso aqui é um crime. É mesmo? Isso é um crime. Por que isso aqui? Essa tomada é uma tomada de 20 ampere. Por isso que ela é gordinha. Ela não encaixa Não. na tomada de 10 Não. ampere. Que era mais antiga nas casas, que tinha mais facilidade de Se encontrar, ela é né? 10 ampere é porque ela suporta 10 ampere. Se essa pede 20 ampere, eu não posso ligar na de 10. Aí o que nós fizemos? Um adaptador que eu enfio aqui. Claro, meu senhor, minha Eu senhora. transformo 20 para 10. Eu faço isso para levar meu secador em hotel. Exatamente. E o que você fez? Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. É mesmo? Isso aqui... Tem que isso chamar o aqui bombeiro já. Não é... Isso aqui chega a derreter com o tempo. Por quê? Esse pouquinho. pininho é para 10. Ele tá até pretinho Ele aqui, tá ó. lá, ó, tá até Ele tá já- até pretinho. Esse pininho é para 10. Esse pino é para 20. Sim. Como que eu faço uma mágica que eu encaixo isso aqui, o 10 virou 20, 20 virou 10? Com um negocinho de plástico Porque ali. nós somos brasileiros. O brasileiro sempre Exatamente. dá um jeitinho para absolutamente tudo nesse mundo. Então, isso aqui é horrível, horrível. O que é o correto, gente? Isso é muito barato hoje. Eu pego a minha tomada que está lá na minha parede, que é de 10, que o buraquinho é pequenininho, troco e coloco uma de 20. Custa 10 reais, 15 reais, 20 reais. Uma tomada dessa. E aí, isso encaixa na tomada certa. Entendeu? E Por nenhum isso... outro desse, nem o de... Esquece. De louça, de Esquece, nada. não existe eu transformar o 20 para 10. Tá. Entendeu? Tem que Se transformar ele é na gordo, rede elétrica. exato. E daí você fazer o encaixe perfeito. Exato, o encaixe tem que ser certinho aqui dentro. Essa conexão que está aqui, ela não suporta 20. Então eu não posso fazer esse adaptador, enfiar ali, ela vai virar 20. Nem aquele que tem 3, você foi ficar Mesma só dois coisa, mesma coisa. Não, E o mais tudo legal, mesmo. e o mais legal é o seguinte, né? Nós, como brasileiros que somos, aqui geralmente tem um pino terra. É. Aí essa tomada aqui, por exemplo, não tem o buraco do terra. O que a gente faz? Arranca. Arranca o pino É. terra. Quem nunca? Quem nunca? Aham. E o que acontece?
Funciona. Funciona, claro que funciona. E aí você conta pros outros, todo mundo faz. Todo mundo faz. Deu certo. Mas para que serve aquele pino terra? É justamente para segurança. Quando eu encaixo isso aqui, ele tem duas funções. Ele tem que encaixar do lado certo, por isso que a nossa tomada é excêntrica. Então ele tem que encaixar do lado certo, fase na fase, neutro no neutro e terra no terra. E esse terra que está aqui, teoricamente, ele está na carcaça do meu equipamento. Então, se eu tiver uma fuga, se eu tiver uma falha, a minha carcaça está aterrada. Se eu arrebentei isso aqui, o que acontece com a minha carcaça? Eu tirei esse aterramento dela. Ele está vivo. Nossa, que perigo. Aí eu posso tomar choque. Você lembra da geladeira da sua avó, que você colocava a mão no coisa e tomava choquinho? Sim. Porque ela não tinha um aterramento. Se ela tivesse aterrada, você não tomava aquele choquinho. Entendeu? O seu chuveiro tem o aterramento. Se não, a gente toma também, um às choquinho. vezes, na hora de abrir o chuveiro, né? Dá aquele choquinho Então. também. Ainda mais quando você faz unha. Que corta um bife. A cutícula, né? É verdade. Não é? Então. Algum machucadinho. Mas isso acontece por outro motivo. A nossa água, ela não é totalmente isolante, ela tem uma partezinha condutora. Então, o nosso chuveiro elétrico, ele tá com aquela tensão rodando dentro da água. Sabe? Aquele chuveiro elétrico nosso, a tensão tá dentro da água ali. Tanto que ele, na verdade, a gente não esquenta a água, a gente esfria a resistência. Porque senão eu trabalharia com ele sem água. E é por isso que queima a resistência também? Se eu tiver sem água, ela vai queimar a resistência, porque ela passa a temperatura e explode. Quando não tem uma grande vazão de água. Às vezes você quer comprar Exato. um chuveiro daquela marca que começa com L, que é aquela tipo, vum, grandona. Só que você não tem essa água. vazão na sua casa, né? E Então, daí acaba... E por que acontece isso? A nossa resistência dos chuveiros hoje já estão modernizando, as resistências estão começando a ser resistência blindadas. Resistência blindada é igual do seu forno. Eu não preciso jogar água no meu forno para religar minha resistência, lógico? Sim. Então, resistência trabalha sozinha, uma resistência. O nosso chuveiro não. Se eu não esfriar aquela resistência, ela queima. Se eu tenho pouca água, eu esfrio ela pouco, ela queima. Entendeu? Então, eu sempre falo isso para meus alunos. O nosso chuveiro, a gente não esquenta a água, a gente esfria a resistência. Consequentemente, a água aquece. Porque se eu tirar aquela água, minha resistência vai embora. Entendeu? Então, e naquela água ali, naquela resistência, voltando para o seu choquinho, aquela água é condutora. Então, na hora que a gente encosta na tomada ali, principalmente se tirou o bife, você está sem a nossa proteção aqui, a casquinha. Então, você toma aquele choquinho. Isso é normal. É normal. Tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. tudo Não bem. mata, não mata, pode ficar tranquila. Faz só parte ali, né? Da emoção. Voltando aqui para os nossos equipamentos, ó. Isso aqui, não vamos falar para você que isso aqui seja tão crime quanto esse. Tá. Mas esse aqui, a gente usando com moderação, Ok. tá legal. É menos pior. É menos pior. Por quê? Vamos voltar à mesma situação. Aqui eu tenho 10 amperes. Então aqui eu tenho 10 amperes. Certo? Tá. Beleza. Eu não tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Mas eu posso ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Entendeu? Aí tá dentro da normalidade. Eu vou colocar um carregador de celular aqui eu vou ligar o meu ventiladorzinho e aqui eu vou colocar um coisinha. Tranquilo. Eu não posso ligar uma air fry aqui, um micro-ondas aqui, uma coisa aqui. Tá. Aí não tem jeito. Por quê? Porque cada um dessas saídas aqui, ele tá usando a meia saída de 10. Então isso aqui funciona bonitinho, direitinho. Esse não tem o aterramento, tá vendo? Não tem o pino terra. O certo é ter o pino terra. E isso aqui vai dividir a minha tensão. Não dói, mas eu tenho que trabalhar dentro do limite dele. Se a minha tomada é 10, eu tenho que trabalhar no máximo com uma carga de 10. Entendeu? E aí que tá, então, né? Aí que tá. E a gente vai ligando, né? Mesma coisa acontece com esse filtro de linha, tá? Eu tenho a mesma coisa. Uma tomada de 10, 1, 2, 3, 4, 5 tomadas. Entendeu? Eu não posso ligar 5 aqui que eu vou pôr fogo nele. Entendeu? Então, isso é a mesma coisa que isso. Certo? A vantagem desse aqui, desculpa, só completando. A vantagem desse aqui é que ele tem uma proteçãozinha. É isso que eu ia falar, porque tem um negocinho, né, que... Por que ele existe? Você não precisava ter um negócio desse com Isso. Esse aqui tem uma proteçãozinha. Então, se eu tiver algum problema em uma das saídas, ele tem um fusível que rompe. Entendeu? Então, ele dá uma proteçãozinha do Maior nosso equipamento ali. Do que você ligar direto na tomada. Do que eu ligar direto na tomada. Um desse aqui, por exemplo, Um direto. filtro de linha. Um Do desse que aqui ligar um direto desse direto na tomada. na tomada. Entendeu? Eu tenho essa boa. proteçãozinha aqui. Então, isso faz uma diferençazinha.
Perfeito. E a gente falava muito isso, né, da régua, né? Pra você ter em casa, pra você, né, não ter esse problema de queimar equipamentos, enfim. Ajuda um pouquinho. Não vou te falar aqui que resolve o problema, não, mas ajuda um pouquinho. A gente tem 2 equipamentos que a gente vai passar aqui no telão que vão ser mais funcionais do que esse aqui, tá? Boa, coloca pra gente, Tem diretor. aqui, diretor. Isso aí, ó. Isso é um estabilizador de tensão. Isso a gente usava muito em computadores, né? Para que serve isso? A nossa tensão da rede, ela oscila, ela sobe e desce. Esse equipamento não deixa eu ter essa oscilação. Então, ele mantém essa tensão estável. E atrás dele, geralmente, eu tenho uma barrinha de tomadas desse tipo assim também. Mesma coisa, a gente cai no limite dele na quantidade de equipamento que eu posso ligar nele ali. Mas ele mantém essa minha tensão estável, entendeu? Isso é um bom equipamento para a gente colocar em coisas mais sensíveis. Tá? Igual esses 2 que você trouxe aqui, que você tinha comentado que isso protege os aparelhos eletrônicos, elétricos, de raios. Este aqui. Este aqui. Aqui nós temos dois equipamentos. Vamos pensar. Isso aqui é um disjuntor. Para que serve um disjuntor? Disjuntor, eu protejo a instalação elétrica da minha casa. Se o meu filho lá, por exemplo, quem mora em cidades menores, onde tem aquele bichinho, papagainho lá, como é que chama? Maritaca. Maritaca come os fios. A maritaca come o fio. O fio fechou curto lá em cima, esse equipamento não deixa aquele fio da sua casa pegar fogo, porque ela fechou curto ali, ele vai aquecer, ele vai tender a queimar. Esse equipamento vem e desliga. Então, eu ligo, qualquer variação elétrica dentro da corrente dele, no nível de corrente, ele desliga. Sozinho. Desliga sozinho. Ele cai. Tá? Esse outro que a gente está mostrando aqui, ó, esse é uma modernidade deste aqui. Tá? Esse aqui é um disjuntor. Aquilo é um disjuntor DR. Esse equipamento hoje é o essencial. Esse equipamento, além dele proteger a minha sobrecorrente aqui, se eu me fechar um curto, alguma coisa, ele protege se eu tomar um choque. Se eu encostar na tomada, automaticamente ele cai antes de eu sentir esse choque. Nossa, que legal. Entendeu? Isso é essencial. Hoje em dia, por exemplo, se você vai fazer um financiamento da sua casa, juntar os órgãos financiadores, eles exigem que você tenha isso aí instalado, principalmente nas partes molhadas, cozinha e banheiro. Entendeu? Mas você pode colocar um desse na entrada da sua casa, que ele já vai proteger a sua casa toda. Mas para isso funcionar, eu preciso ter uma instalação elétrica legal. Então não dá a casa antiga, né? Por exemplo, eu teria que mudar quase tudo. Você teria que ter um aterramento bom. Se tiver um aterramento bom na sua casa, você pode colocar um disjuntor DR. E vamos supor, eu tenho criança, eu tenho cachorro, eu tenho alguma coisa. Uma extensão, alguma coisa assim, que eu fechei um curto, que eu encostei nela, antes de eu sentir o choque, ele desarma. Segurança, gente. Segurança. Nós estamos falando de segurança. Nós algo falamos... que pode salvar a sua vida, né? Exato. A vida dos seus filhos, dos seus familiares. Isso. Nós falamos, entre aspas, de algumas coisas. Este equipamento protege a minha instalação. Este equipamento protege o meu equipamento. O para-raio protege minha vida. Aquilo ali protege a minha vida. Entendeu? Então, é para eu não tomar choque, meu filho não enfiar um canudinho dentro da tomada, esse tipo de coisa assim. Encostei nele, automaticamente ele desliga. É sempre um conjunto de ações, né? Muito legal e muito curioso. Dá vontade de ficar aqui fazendo várias perguntas. Eu também. Olha, eu podia continuar aqui para entender melhor. E quando a gente entende, a gente se protege. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente faz negócio e fala, não vai dar em nada. Mas às vezes dá. Então é bom ter conhecimento, é isso que a gente te proporcionou agora. Exatamente. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço, precisando, é só dar um toque que a gente está por aqui. Boa. E uma coisa que é interessante, né, que a gente estava falando ali, existem proteções que nós já sabemos, né, como a gente fazer na nossa casa. Então não esquece o que você já aprendeu, só aumenta, só amplia. Só vai acrescentando algumas coisinhas, né? Exato.